Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Neto e hoje eu estou aqui para mais uma dica de soluções Elastic, né? Normalmente eu tenho dado muitas dicas de Elasticsearch e hoje eu estou aqui para trazer uma dica de Kibana, né? Muitas das vezes, dependendo do cenário de quem for utilizar, é mais comum a pessoa trabalhar com análise do dado utilizando Kibana do que utilizando, por exemplo, um DevTools que está no Kibana, mas utiliza as partes de query em cima do Elasticsearch. Então o Kibana ele traz uma certa abstração de complexidade na hora de fazer essas buscas. E aí eu queria trazer aqui para vocês um recurso, né? Alguns recursos, né, de Kibana que eu aprendi. Recentemente eu tirei a certificação, né, Data Analyst da Elastic. E basicamente é uma certificação feita em cima do Kibana, tá? E aí no processo de estudo, de aprendizado ali para tirar essa certificação, eu descobri uma série de recursos que eu confesso que vocês trabalho com solução Elastic desde 2017 e eu ainda consegui aprender coisa nova. Então, a solução que eu. A feature, né, a dica que eu quero trazer para vocês aqui hoje é utilizar Fuzzy no Kibana, na parte do Discover do Kibana. Eu mesmo desconhecia que tinha como fazer isso, eu só conhecia Fuzzy utilizando o Query DSL lá no Elasticsearch. Então, nessa dica de hoje a gente vai ver isso. Então, não só falando aqui, a gente vai ali agora para o nosso Kibana para eu poder mostrar para vocês como que funciona isso. Primeiro passo aqui, eu vou criar um documento, né, post help underline community barra underline doc, e aqui eu vou criar um campo aqui, nome, João, sobrenome Neto, coloca meu último nome aqui, idade 30 anos. Vamos lá, eu criei esse documento aqui, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Para poder fazer essa busca lá no Discover, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um index partner desse índice que eu acabei de criar. Então vamos aqui em Stake Management, vamos lá em Index Partner, e aí aqui eu vou criar o partner desse índice que eu acabei de criar ali no DevTools, que é o help underline community. Beleza. Vou avançar, criar um index partner e agora a gente vai lá no Discover para poder fazer a busca desse dado, tá? Vou vir aqui no Discover, vou mudar para o partner que eu acabei de criar, que é o partner chamado Help Community. E aqui, por enquanto, ele vai ter um único documento, que foi o documento que eu acabei de criar, tá? E aqui que tem um pulo do gato, né? Dentro do Kibana, aqui nessa parte do Discover, a gente tem duas maneiras de buscar, que é o KQL, que é o Kibana Query Language, e a gente tem a sintaxe de Lucene, tá? Para poder fazer essa busca utilizando Fuzzy, a gente tem que utilizar o Lucene, né? Com o KQL não vai funcionar. Então, como é que a gente vai ativar ali a sintaxe do Lucene ao invés de KQL? Bem aqui do lado direito, né, no final da sua barrinha de busca do Search, você vai clicar sobre a parte do KQL e aqui ele vai estar marcado, né, como padrão Kibana Query Language. Você desmarcando isso daqui, você vai perceber que aqui já mudou para Lucene. O que Lucene tem? Lucene tem umas vantagens acima do KQL, que é, por exemplo, essa questão da utilização do Fuzzy. Então eu vou sempre utilizar Lucene? Então, o Lucene ele tem uma série de especificidades na sintaxe dele que acaba sendo um pouco mais complexo na hora de você conseguir montar suas queries. O KQL, que é o Kibana Query Language, ele já traz uma simplicidade maior na hora de fazer a busca. Inclusive, ele tem recursos de autocomplete, né? Você começa a digitar o nome do field que você quer fazer a busca, ele já vai te dando as opções de autocompletar. Na hora de cair no operador lógico, ele já te dá opções de operador lógico. E na hora de você buscar valor também, ele já te dá a sugestão. Mas aqui para o nosso caso, a gente vai fazer a busca utilizando o Lucene. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem? Primeira coisa, eu vou buscar por nome João. Fez a busca por nome João, o que ele já vai fazer? Ele achou o documento, então só tem esse documento, João. E esse cara aqui, ele já colocou ele para mim como highlight, né? Tipo, João só tem esse documento e só trouxe um hit. Então, como é que eu vou fazer para poder utilizar a Fuzzy em cima dessa busca, tá? Para quem não conhece, o Fuzzy ele aplica um algoritmo chamado algoritmo de Levenstein
para poder fazer troca de palavras, né? Troca de letras numa palavra para poder ver se existem palavras que fazendo essa troca de posição, trocando a letra, vamos dizer assim, se ele consegue dar match a algum valor. E como que isso é feito dentro do Kibana aqui, né? Utilizando o Lucene? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o quê? A gente sabe que João está escrito dessa forma, então ele retornou. Se eu colocar João com U, ou vamos colocar aqui, João. Cara, não trouxe nenhum resultado. Por quê? Porque João não é escrito dessa forma. Então, o que vai entrar a sacada do fuzzy? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um till, né? E aí eu vou fazer essa busca novamente. Feito isso, note que ele vai retornar para mim o documento João. Por quê? Porque ele está usando fuzzy. E aí, fazendo esse fuzzy, né? Fazendo essa troca de palavras, vamos dizer assim, de letras, desculpa a palavra, não, trocando essas letras dentro desse termo, ele percebe que fazendo uma troca, né, vamos lá, tipo de O para U, deu match com o João, e aí ele me retorna esse documento, ok? Então, pessoal, essa era a dica que eu tinha para hoje. Tem muito mais coisa para se aprofundar dentro de queries, inclusive utilizando o Kibana, tá? Dá para usar regex, dá para usar um monte de coisa. Eu pretendo trazer essas dicas aí para vocês em breve, né? Foi realmente, igual eu comentei, foi um aprendizado muito grande que eu tive durante os meus estudos para certificação. E espero que vocês tenham gostado. E aí eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.